Oi, tudo bem? Olá, Seja muito bem-vinda ao Fashion Pro Instituto. É um grande obrigada. prazer tê-la aqui, é uma honra, sabendo dessa distância que nós estamos. E eu gostaria muito que nessa noite de hoje, nessa tarde agora, nós estamos na tarde, né? A tarde para o Brasil, noite, aí vou deixar você se apresentar que fica muito mais fácil. À noite na Espanha, no norte da Espanha. Que lindo! E me Tá me ouvindo bem? conta, tá tudo bem, graças a Deus. Nós estamos desenvolvendo um projeto lindo aqui no Brasil, que é o Instituto Fashion Pro. E você é uma das nossas convidadas, né, especial para Obrigada. para esse momento, para que a gente possa contribuir com uma moda rica, sustentável, que valoriza a cultura, a cadeia de produção e ninguém mais tão especial quanto você para fazer parte desse momento. O pessoal aqui no Instituto Fashion Pro já me conhece. Quem está entrando é uma live surpresa, viu, gente? Nós vamos transmitir ela novamente amanhã à noite. Nós tivemos que fazer essa transição de horário por conta, né, do fuso horário de onde a Renata mora. Então, nós resolvemos fazer uma live surpresa agora, mas ela vai ser disponibilizada na sexta-feira, às 20 horas, no Instagram aqui do Fashion Pro Instituto, tá? Vocês já me conhecem e eu gostaria muito que a Renata se apresentasse o trabalho dela para nós e tudo aquilo que ela tem a nos oferecer nessa noite de hoje. Muito obrigada pelo convite e obrigada pelo especial. Eu acho que para mim é uma honra também estar aqui. Nós trabalhamos juntas, né? Te conheci no Senac. Tivemos a oportunidade de trocar conhecimentos aí, foi incrível. E agradeço de coração pelo convite de fazer parte do seu projeto, de unir o meu projeto ao seu, porque também tenho um projeto de escola, de educação também, com moda e arte. E é isso, obrigada. Estou adorando estar aqui, para a gente trocar. Renata, e me conta como que é o seu trabalho hoje, né? Tanto na Espanha, né? E você tem um trabalho aqui no Brasil também, né? Que você também é professora como eu. E como que é hoje o seu trabalho aí na Espanha? Como que você faz? A importância, né, do design, né, dos bordados, do figurino. Me conta como que é o seu trabalho aí na Espanha. Então, eu sou formada em moda, sou bailarina, fiz teatro, e meu contato com a moda, como todo mundo, né, foi com a minha mãe que costurava, e na minha fase de teatro, eu fiz os meus primeiros figurinos com o incentivo da minha mãe, fiz 27 figurinos, foi uma homenagem a 300 anos de Zumbi dos Palmares. Sim. Faz as contas aí, sou da época dos dinossauros. E aí, depois eu não parei mais, e não parei de estudar moda, não parei de estudar figurino, né? Eu falo sempre que eu sou uma eterna aprendiz, porque a gente está sempre aprendendo com os nossos mentores, com os nossos alunos também, uma troca muito especial de conhecimento, com os amigos, com os companheiros de trabalho. Então, assim, eu estou sempre aprendendo, estou sempre estudando. E no Brasil, eu trabalhei Sesc Senac, 12 anos no Sesc, trabalhei quase 3 anos no Senac, formei em moda, fiz uma pós em marketing, que foi muito legal, porque não tinha uma pós em moda, então eu fui fazer uma pós em marketing, falei, não me arrependo, porque foi maravilhoso, assim, marketing é tudo, né? Estudei figurino no Palácio das Artes, estudei figurino com o Grupo Galpão, e fiz economia criativa, empreendimentos criativos, produção cultural com a Secretaria de Cultura junto com o Senac de Brasília. E vim morar na Espanha, e aqui eu pensei, será que eu vou conseguir, né, trabalhar com a minha área? Porque, claro, você está começando do zero, num país diferente, a língua é diferente, o espaço ele é restrito, porque você nunca vou deixar de ser uma estrangeira aqui,
Então, eu falei, mas eu vou tentar. Entreguei meu currículo em todos os lugares, escolas, ateliês de noiva, porque eu trabalhei no Brasil também no mercado. E aí, demorou 5 meses e uma escola me chamou. Foi muito legal, porque essa menina que me chamou, ela falou, Renata, eu estava buscando uma professora de bordado. Quero muito colocar bordado na escola. E eu trabalhei lá 6 anos bordando, dando aula de bordado e também atendendo os clientes, porque ela tinha a escola e sob medida, ela também fazia roupa de festa. E foi assim, foi uma experiência muito bacana, e esse ano eu saí para me dedicar mais ao meu projeto dos cursos online, que é de figurino, manualidades fashion, produção de moda voltada para a direção de arte dentro da moda e do cinema. E é isso. E, Renata, e como que você vê no seu trabalho a importância e a valorização da cultura local? Porque quando a gente pensa em bordado, vamos falar assim, bordado, que eu acho que todo mundo entende, né? Sim. Bordado, aplicação, técnicas, né, de diferenciação de uma roupa. Uhum. Existe uma valorização regional, cultural? Como que você vê isso? Eu falo que, assim, o artesanato, as manualidades locais, elas são quase que uma homenagem àquela cultura local, né? Aquele povo dali, aquela história. Por exemplo, o Brasil, ele, né, a gente tem que sempre falar que as raízes, né, as nossas raízes vêm dos povos originários, que são os indígenas. Os nossos maiores criadores das manualidades, as tramas, né? E depois, claro, tivemos a influência portuguesa e depois africana e de outros países. Então, o Brasil, por exemplo, cada região que você vai encontrar manualidades diferentes, artesanatos diferentes, diversos e culturas diferentes, né? Assim, a minha pesquisa dentro do artesanato, das manualidades, é sempre trazer essa manualidade para a moda. Né? Então, eu sempre penso assim, como que eu posso trazer isso para a moda ou para o figurino, sempre valorizando e respeitando aquela história, não deixando de... Para você, isso entra uma sustentabilidade social, uma valorização da cultura. Eu falo não que sustenta uma cadeia, né? Sustenta uma história por trás desses processos manuais. E, né, você vê isso como uma sustentabilidade social? Eu vejo, assim, a palavra sustentabilidade, porque assim, quando a gente fala de sustentabilidade, ela tem sempre, a sustentabilidade não tem como caminhar se não estiver junto com a economia criativa. E sim. Né? Porque é difícil falar de sustentabilidade sem linkar com a economia criativa. E eu acho que quando você investiga o trabalho, valoriza esse trabalho, melhora esse produto e vende essa história, porque você está também vendendo uma história, né? Porque assim, eu não estou entendendo muito a pergunta de sustentabilidade social. Ou valorização da cultura, né? Porque quando eu falo em sustentabilidade social, é uma valorização de uma cadeia de produção, né? Uma cadeia, uma história, porque às vezes existe um artesanato aplicado ao bordado, que existe uma história, Sim. Uma história ancestral de uma região local. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós podemos falar, né, dos bordados nordestinos, dos bordados mineiros, né? Até mesmo, por exemplo, o ponto cruz, que a gente vê tanto na toalha de pano de prato, na toalha de mesa, na toalha de banho, na roupa de cama, mas que também pode ser aplicado na vestimenta, e é muito bonito, né? Aqui mesmo teve uma coleção toda bordada em ponto cruz. Vestidos lindos, incluso vestido de festa, que tinha ponto cruz, assim, super bonito. Eu acho que, assim, pensando no artesanato local, hoje se fala muito do artesanato contemporâneo, não sei se aí usa esse termo. O artesanato contemporâneo, ele é quando profissionais de outras áreas estudam aquela técnica para valorizar essa técnica, levar ela para outro produto, usando
tecnologias, mas não deixar de valorizar aquela cultura, não deixar de citar que aquele trabalho, aquela manualidade surgiu naquela região, com aquelas pessoas, tem essa história. Então, o artesanato contemporâneo, ele vem para melhorar esse produto, para levar ele para o mercado com um valor agregado e levar ele com mais qualidade e facilitar essa produção e também fazer esse casamento, assim, por exemplo, às vezes tá muito... Tem regiões, por exemplo, que tem muita dificuldade de fazer aquele produto circular. Sim. Então, assim, ele necessita de outros setores trabalhando em conjunto, né? E muitas das vezes melhorando, trazendo outras tecnologias, mas sem perder essa tradição. E aí sim, levar isso para outro patamar, sabe? Levar para outro patamar, por exemplo. Pode ser num projeto de decoração de interiores, pode ser para uma coleção, pode ser para um objeto. Então, assim, eu acho que o artesanato, as pessoas que fazem, né? As pessoas que fazem o artesanato, porque, assim, criatividade sem conhecimento é uma coisa que fica muito empobrecida. Sim. Então, essas pessoas que trabalham com artesanato, elas têm que entender que é um trabalho muito rico e muito bonito. E elas mesmas têm que valorizar o trabalho. Tem que fazer com que esse trabalho alcance outro nível. Porque, olha a diferença. Aqui, por exemplo, uma menina comprou uma saia de crochê e disse assim, nossa, paguei 500 euros nessa saia de crochê. Aí uma italiana virou e falou assim, claro, é manual, é um trabalho de artesania, né, de artesanato. Ou seja, o que ela quis dizer? Vale isso, né? Isso. Enquanto, por exemplo, em outro lugar pode falar assim, nossa, mas caro, né, e é artesanato. Então, o pensamento tem que mudar, sabe? Porque não muitas vezes o artesanato tem cara de mal feito. Por isso que esse termo artesanato qualidade, né? Tem que ter qualidade. E às vezes, por ser feito, às vezes o artesanato por pessoas muito simples não é valorizado. Se for um artista fazendo aquele produto, se torna caro. Então, assim, tem que ter uma valorização, né, das pessoas que produzem o artesanato, mas também tem que ter um acabamento primoroso, né? Para que também, porque a gente, né, sejamos honestos, tem artesanato que é uma obra de arte, mas tem artesanato que não dá para usar. Sim, né? Por exemplo, porque as pessoas são muito criativas, né, e vão criando coisas, né? Então, assim, tem que ter essa escuta de entender e melhorar os produtos. Existe um projeto na Colômbia muito interessante, que são profissionais de várias áreas que vão visitar esses pueblos, né, assim, que tem muito artesanato, para exatamente entender a técnica, conhecer a técnica, depois levar essa técnica para uma escola, por exemplo, onde vão ter profissionais de várias áreas, melhorar essa técnica, levar de volta para eles o produto melhorado, ensina eles a fazer de uma forma melhor, e quando eles vendem o produto, eles devolvem parte do dinheiro para esse dinheiro ser investido em conhecimento. Ou seja, gerou um ciclo sustentável, né? Falta projetos também para fazer isso, levar isso para outro nível, né? Eu queria contar uma história. Eu acho que essa é uma experiência que eu vivi aqui, que eu acho que dá para a gente esmiuçar e falar de muitos assuntos ao mesmo tempo. Eu trabalhei aqui num projeto social como voluntária, quase 3 anos, com 25 senhoras, mas a maioria idosas. Mas o mais interessante é que essas senhoras eram de vários países, tinha da África, Colômbia, Argentina, Bolívia, da Romania, daqui mesmo da Espanha, espanholas, então tinha várias pessoas. E aí,
a cada 3 meses eu dava um trabalho para essas senhoras, ensinava uma coisa, uma pintura em tecido, customizar uma jaqueta, fazer bijuteria e tal. Um dia elas me perguntaram assim, Renata, você sabe fazer crochê? Eu falei assim, olha, eu fiz crochê há muitos anos atrás, eu não serviria para ensinar crochê para vocês. Mas quem é que sabe fazer crochê aqui? Tinha 3 pessoas que faziam crochê muito bem. Eu falei, encontro vocês um dia da semana e vocês trocam esse conhecimento e uma ensina para a outra e tal. E elas começaram a fazer o crochê, encontrar e fazer o crochê. Esse projeto que eu estava frequentando ganhou um prêmio muito, muito importante na Espanha, porque eles fazem uma feira uma vez por mês, mas é uma feira de troca, eles não podem vender por ser uma ONG. Entendi. Não pode vender. Então a feira tem muito livro, tem muita roupa, calçado, bijuteria, tá, mas não podem vender, eles só trocam. Aí eles ganharam um prêmio de sustentabilidade, que é essa coisa de dar uma segunda chance para a peça, né? Sem ela ir para o lixo, outra pessoa vai usar, enfim. E aí, eu não sabia disso, que eu estava entrando naquele momento, e você sabe que, assim, você pode ter um ateliê com muitas coisas, é como você pode ter muitas linhas coloridas, mas uma hora você vai precisar de uma cor que você não tem. E no projeto, às vezes eu falava assim, gente, vamos fazer agora bolsas de tecido. Faltava algum material. Fazíamos uma vaquinha, comprávamos material. E aquilo estava, né? Porque tínhamos muito material, mas sempre falta alguma coisa. Sim. E eu virei para elas e falei assim, gente, eu conheci muitos projetos no Brasil, trabalhei em muitas instituições, assim, que as pessoas, tinha projetos muito interessantes que as pessoas faziam, aprendiam a fazer alguma coisa, algum artesanato, alguma coisa, faziam 2 peças, uma levava para casa e a outra deixava na lojinha do projeto para vender. E aquele dinheiro era revertido para comprar insumo. Eu contei essa história, plantei a sementinha, elas ficaram super animadas, vamos fazer coisas para vender, e a minha coordenadora me chamou e falou, Renata, aqui a gente não pode vender, é uma ONG, a gente não pode vender. Tanto que a gente tem esse prêmio que a gente ganhou de fazer a troca. Eu falei, tá, não, beleza, não passa nada e tal. Foi só uma ideia que eu dei. Agora vender as coisas. A ideia de economia criativa, né? Eu falei, dei uma ideia de economia criativa, não funcionou e tal. E elas começaram a encontrar fazendo o tal do crochê. Um dia uma senhora chegou e falou assim, Renata, eu fiz 2 corações de crochê e quero fazer um brinco para dar minha neta. Você me ajuda a fazer aqui as pecinhas, juntar? Eu falei, sim. Fui dar o curso de bijuteria para elas fazerem as bijuterias que elas estavam juntando com o crochê. Passados uns meses, uma senhora me chama e fala, Renata, temos que te contar uma coisa. Eu falei, ok, conta. Estamos vendendo bijuterias de crochê. Top! Eu amo, acho coisa mais linda! Eu virei e falei assim, vocês estão vendendo? Mas que legal. Onde? Aqui mesmo. Eu falei, mas aqui não pode vender. A gente está vendendo escondido. Eu falei, como está vendendo escondido? Muito brasileiro. Eu falei, onde vocês estão vendendo? Eles estão vendendo nas festas da ONG. Eu falei, gente, não pode vender. Pelo amor de Deus, não pode vender. Ah, mas a gente já vendeu bastante. A gente tem até uma caixinha. Mais de 200 euros de caixinha de brinco. Aí eu falei, gente, pode. E a gente queria te pedir para você guardar o dinheiro, porque ficava aquela confusão. A caixinha vem pra lá, a caixinha vem pra cá, a caixinha cada hora ia para casa de alguém. Eu falei, gente, eu não quero fazer parte dessa quadrilha, não vou. Quadrilha. Criminosas. Eu falei, não. Chamei a coordenadora, falei, tá acontecendo uma coisa aqui, vamos decidir aqui como resolver. E ela super empolgada, porque a caixinha estava solucionando o problema delas, comprando material. Lá tem muito passeio, muito almoço, muito assim, às vezes tem um dia de festa. Aí, às vezes, uma pessoa não podia ir do grupo, a outra falava, por quê? Hoje eu estou sem dinheiro. Ela falou, não, pega o dia da caixinha e paga o almoço para a companheira. Sabe assim, elas estavam ali super animadas com a tal da caixinha e vendendo. Começaram a encontrar de domingo a domingo. Porque elas têm uma salinha que tinha a chave e podia entrar e ficar na salinha. Então elas começaram a ir todo dia para fazer produção. Linha de produção. E aí a coordenadora falou, olha, então já que vocês estão nesse nível, né, tipo assim, vendendo, não pode vender e usar o nome da instituição. Vocês podem vender, e é de vocês, não tem nada a ver com a instituição. Vocês para lá e a gente para cá. Aí, até que elas conseguiram convencer que a caixinha ficasse lá dentro, guardada. Em segurança. Isso.
E uma vez uma senhora me chamou e falou, Renata, o que é acero inoxidável? Eu falei, acero inoxidável é um material que não causa alergia. Por quê? Não, porque uma cliente está pedindo para fazer de acero. Ou seja, vamos comprar o material de acero. A outra vem falar, eu quero colocar pedraria, porque eu vi no Pinterest que posso bordar em cima do crochê. Vamos aprender a bordar. E nisso, o mais legal é que, assim, elas foram aprimorando as técnicas, aprendendo umas com as outras, porque eram pessoas de vários países, imagina. E o mais legal, quando elas vendiam, elas contavam a história. Contavam aquela história de que fazia escondido, que vendia escondido, que não tinha de pôr o dinheiro para levar cá. Sabe assim, então, o que eu tiro mais legal dessa história aqui, era um grupo de pessoas de vários países, pessoas idosas, a maioria maiores, com muito conhecimento, com muita experiência de vida, né? Mas elas se uniram com uma cabeça aberta para aprender, sabe? Sim. Aprender comigo, aprender entre elas, elas aprenderam entre elas. E assim, muito interessante porque eu basicamente plantei uma sementinha que não podia, né? Que eu pensei não podia e que assim, clandestino, caiu do pacote. Pensei, não vai dar certo aqui, mas elas se organizaram de uma forma interessante ali, respeitando a cultura de cada uma, aprendendo umas com as outras e fizeram um produto para vender, né? Fizeram um produto para vender. Essa história que você contou, ela me emocionou no sentido que a moda, ela é tão dinâmica que ela pode atender quem está começando agora, uma pessoa de 12 anos pode começar a trabalhar com moda, fazendo uma bijuteriazinha, porque não é só tecido, gente, moda é muita coisa. A moda tá na mesa posta, a moda tá na toalha, na toalha, né, na roupa, no enxoval, a moda tem tudo. Sim. Então, assim, dá para começar a trabalhar com 12 anos de idade, isso não é trabalho infantil, né? Porque muitas crianças, principalmente, né, falando de moda, mas é as meninas, né? Começam ali fazendo uma bijuteria, uma pulseirinha ou uma roupinha de boneca, começa a empreender, isso começa a ganhar vida. Então, quando você vai evoluindo para 14, 15 anos, já vai tendo essa vontade de empreender, que muitas vezes, digamos que os pais às vezes nem deixam, porque assim, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, e tá certo, tem que estudar mesmo, tem que estudar. Mas às vezes, não. Aí o que acontece? Eu tive alunas, principalmente na época do Senac, idosas, que era a mesma coisa. Eu sonhava em trabalhar com moda. Só que meu pai e minha mãe me obrigaram a fazer isso, eu fiz, e agora que eu aposentei, eu estou realizando o meu sonho. Ou seja, dá para começar com 12 anos de idade, né? Mas também não tem limite de idade. Você pode começar aos 80 anos, fazendo um crochê, fazendo uma pintura, né? Às vezes até porque existe um ditado, talvez eu vou falar errado, mas eles falam assim, toda costureira gorda, cega, carcunda, com calo na bunda, um negócio assim. Eu tinha uma aluna que falava, porque fica assim, né? Fica assim. Sentada muitas horas. Então, às vezes, dependendo da idade, não dá mais para costurar, porque a ideia fica cega, né? Por causa do óculos e tal. Mas tem as outras técnicas, tem os bordados, tem as pinturas, as bijuterias. E isso se torna uma terapia para a pessoa, que muitas vezes tira ela até de uma depressão, né? Claro. Porque, às vezes, a moda entra como um trabalho ocupacional, gera uma segunda fonte de renda para a pessoa e transforma a vida. E assim, eu achei legal porque elas tiveram essa escuta entre elas, né, de aprender. Uma vinha e falava, no meu país eu faço esse ponto aqui, aí a outra aprendia, ia colocando várias técnicas de vários lugares, sabe? E elas também foram escutando o cliente vinha e falava, por que você não faz pequeno? Tá muito grande. Por que você não faz essa coisa? Eu quero com uma pedraria. Por que você não faz com ácido inoxidável? Porque inflama a orelha. Ou seja, elas tiveram uma escuta de atender as necessidades dos clientes.
vídeo dos clientes que eu achei massa. Eu falei, gente, essas senhoras não sabem, mas elas estão empreendendo corretamente. Elas estão abertas a aprender, porque eu vejo que muitos profissionais, quando a gente sai da faculdade, a gente sai assim, cheio de informação, com muita ilusão, cheio de energia e louco para trabalhar. Eu trabalhei eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade de moda, eu já estava trabalhando com uma empresa de moda. Também. E aí, até isso somos parecidas. Os estagiários chegando, e eu pensava assim, alguns chegam com muita arrogância, porque eles querem mostrar a criatividade que eles têm, e outros chegam, por exemplo, pensando que já sabe tudo. Então eu fico pensando assim, que se você vai para uma empresa, se você entra numa empresa, você consegue um trabalho numa empresa de moda, por exemplo, você tem que chegar aberto a aprender. Aberto a aprender com quem te contratou, aberto a aprender com seu chefe, com seu coordenador, os seus companheiros de trabalho que já estão ali, porque, na verdade, essas pessoas têm experiências de mercado, experiências de estar ali na fábrica trabalhando, de estar ali naquele setor, e ter uma visão 360, porque às vezes você está ali e fala, não gosto desse setor, não quero ficar aqui. Então, tem uma visão 360, aprende pelo menos um pouco como funciona tudo, para você ver se identifica em outro setor. Tem muita gente que muda de setor. Porque você falou da faculdade de moda. Eu tive essa mesma sensação. Se eu não tivesse me qualificado antes, durante e depois da faculdade de moda, se eu tivesse ficado só na faculdade, era aquela coisa meio lúdica, meio que artística, meio que design, porque me preparou para o design de moda. A inspiração, as passarelas, a história, as tendências, virou de tendências, grifes. Mas aí, se eu não tivesse me preparado tanto antes, durante e depois da faculdade, acontece como a maioria dos alunos de moda. Chega no mercado e fala assim, e aí? Eu vou trabalhar com o quê? Porque se você coloca numa fábrica para trabalhar, não sabe trabalhar. Eu já tive vários estagiários que não sabiam trabalhar e não tinha nem humildade. Tá certo. A pessoa está ali para aprender. A pessoa está ali para aprender. Porque eu sempre aconselhei meus alunos assim, gente, entrou numa empresa de moda, entra para aprender. Entra com essa visão. Quero aprender de tudo aqui, vou dar o meu melhor, quero aprender o máximo que eu puder aprender, porque você está ali para aprender. Para aprender. Né? Você está levando um conhecimento da faculdade. Às vezes, eu conheci pessoas que trabalhou no ramo da moda 30 anos e não fez uma faculdade de moda, mas tem tanto para te ensinar. 30 anos de faculdade. Então, assim, menosprezar uma pessoa... Não, as pessoas que têm experiência de mercado têm muito que ensinar. Tem muito. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava nas fábricas, eu adorava ajudar na costura, né? Eu já sabia costurar, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu ficava na costura. Porque eu, como modelista, sendo uma boa costureira, eu sei exatamente o que eu vou modelar na hora do acabamento certo. Ou seja, quanto mais a gente conhece, a gente se aprofunda no conhecimento na nossa área, melhor, mais qualificado a gente fica, mais experiente a gente fica. Porque assim, existe muita frustração, né, também, de falar assim, não volto mais para que... Eu conheço pessoas que formaram em moda e falam, foi tipo assim, foi um erro ter formado em moda, não gostei, mas porque às vezes você entra numa empresa para trabalhar e pensa que é só glamour, e não, é duro. O universo da moda é duro, os bastidores é pesado, sabe, assim, é trabalho em equipe, é trabalho... Se a equipe não funciona, nada vai sair perfeito. Se a equipe não está alinhada, as coisas não vão sair. Então, é trabalho em equipe, você tem que saber lidar com pessoas, assim. Eu dei esse exemplo da história porque é isso, elas trabalharam em equipe, essas senhoras trabalharam em equipe. Indiferente das diferenças culturais delas, de uma ser da África, de a outra ser da Argentina, a outra ser da Venezuela, não importa. Elas trabalharam juntas em prol de fazer o produto acontecer, vender e o dinheiro voltar para elas, sabe assim? Para elas usarem. Agora, por exemplo, elas estão fazendo marroquinaria, que é essa técnica de couro marroquino. Elas conseguem
com certeza elas vão agregar esse conhecimento na bijuteria. Então é isso, elas estão trabalhando em prol de que funcione tudo. Então uma empresa de moda tem que ser assim. As pessoas têm que entender que não é pessoal, é profissional, né? E assim, eu acho legal porque quando elas vieram me contar, eu falei, como vocês vendem? Ah, a gente vende escondido e tal. Mas elas vendiam escondido, sabe como? Contando história. Né? Contando como foi tudo, como tudo aconteceu, sabe assim, como começou. E elas agregaram um valor no produto, que é a história de como tudo nasceu. Né? E é muito bonito, porque voltando ao seu trabalho e voltando à moda, quando a gente utiliza o artesanato aplicado à moda, tanto nas os bordados, nas pedrarias, nos acabamentos, a gente consegue agregar valor, né? E a importância de falar que as técnicas não são só utilizadas na roupa, né? Você pode estar utilizando essas técnicas para várias áreas, né? Principalmente, tem uma pessoa muito especial na live, que é a Elaine Bergman. Ela faz um trabalho incrível com feltro. Sim, que, assim, é perfeito o que ela faz, e é moda. Uhum. Não é moda para vestimenta, mas não deixa de ser moda, porque atrás daquele trabalho tem uma pessoa que modela, tem uma pessoa que costura, tem uma pessoa que borda, tem uma pessoa que pinta, ou seja, existe uma profissional da moda, sim, e quando você sabe diversas técnicas, você consegue agregar valor ao seu produto, né? Mas você precisa contar o storytelling, que é contar a história, porque storytelling é história, mas é falar de uma forma que vai valorizar o seu produto. Quando você valoriza aquilo que você faz, já fala o nome, valoriza, tem valor. Mas para ter valor tem que ter um bom acabamento, né? Sim. Tem que ser algo feito primoroso, não pode ser de qualquer jeito, não é mesmo? E assim, a Marina falou uma coisa muito legal, né, quando ela deu o exemplo daquela empresa, como que chamava a empresa? Dendeira? Não sei, não lembro. Eu achei muito legal porque a marca, o que ela fez? Ela fez com que aquela comunidade que segue ela fizesse parte do processo criativo, de alguma maneira. Então, assim, essas senhoras, eu estou voltando nelas, porque elas fizeram o cliente fazer parte do processo criativo, porque ela aceitou sugestão. Isso é muito legal, porque você está escutando o cliente, mas você também está deixando ele fazer parte. Então, é legal o exemplo que a Marina deu, porque antigamente, né, quem que era a pessoa mais importante de um showroom, por exemplo? Eu não trabalhei em empresas grandes, assim, de produções muito grandes. Eu trabalhei em empresas pequenas, moda de luxo, em showroom. Então, assim, eu tive uma outra experiência, porque cada empresa tem as suas... cada empresa tem seu tamanho e suas necessidades, né, seus setores diferentes. Uma empresa muito grande pode até ter um setor de cientistas de tecido, né, para tecnologia têxtil. Engenheiro têxtil, né? Mas aí, então, assim, me perdi no que eu estava falando, que eu estou ótima para me perder. Eu estava falando sobre isso, que você trabalhou em várias empresas e cada uma com seu tamanho específico, né? Cada empresa tem seu cliente. E que, geralmente, no showroom tem a pessoa que é a estrela da empresa, a estrela da marca. Isso. Quem que é? Isso mesmo, voltei. Minha amnésia voltou. A pessoa mais importante antigamente na loja, nesses showrooms, nessas empresas, era a vendedora ou o vendedor. Porque o vendedor, ele tinha contato direto com o cliente, tinha tete a tete com o cliente. Eu lembro da minha chefe virar e falar assim, mostrar como ia ser a coleção, e a menina que era a melhor vendedora falava assim, isso não vai vender, essa saia não vai vender. E não vendia. A vendedora falava a mesma coisa, não vai vender. Não vendia mesmo, aquela saia ficava encalhada lá. Aí da próxima vez, a menina já falava, você acha que curta então? Falou, você tem que ser desse modelo aqui. A vendedora conhecia as clientes. Ela tinha um contato direto.
ela tinha, não tinha esse telefone que nós temos agora, mas ela tinha um e-mail, ela mandava o catálogo por e-mail, ela ligava no aniversário, ela ligava na semana, falava, olha, seu aniversário, tem aqui um desconto para você. Chegou uma peça que era a cara daquela cliente, ela falava, olha, chegou um produto aqui que é a sua cara, passa aqui para você ver. Então, esse contato direto fazia com que aquele cliente tivesse uma relação muito estreita com aquela marca. A vendedora era muito importante. Tem um livro, eu não vou lembrar agora, mas tem um livro que fala da vendedora na moda, daquela época, que ela era a pessoa mais importante. Ela devia ser mais ouvida pelo desenhador. Incluso tinha desenhadores que chamavam a vendedora para mostrar toda a coleção antes de fazer. E se você parar para pensar, é certo. Porque o que acontece? Eu falei nas lives anteriores que a maioria das marcas, elas representam o gosto pessoal da dona da marca. O que a dona da marca gosta, ela geralmente é a modelo de prova, né? É ela que fala, não gosta, aceita, não é. E o que tem que acontecer? Quando você cria uma marca, você tem que focar no seu cliente. Você tem que fazer tudo por ele e para ele. Você precisa saber como que ele vai usar, em qual momento ele vai usar aquela roupa, Sim. Né? Se você fizer isso, nós estamos aqui para servir o outro, né? Você vai ter assertividade na sua coleção, você vai ter assertividade no seu produto, né? E aí você não vai ficar catando tendências desesperadamente para ver o que você vai colocar, porque se você sabe se aquela tendência seu cliente vai gostar, vai vender. E a gente não está falando também de fazer vendas, bater vendas milionárias. Porque o meu projeto é que nós tenhamos o quê? Empresas sustentáveis também. Né? Que exista um ciclo de sustentabilidade econômica e social. Porque existem, né? Esse é até um dos outros itens que nós vamos debater, que existem muitos nichos de mercados que não são atendidos pela moda. Existe um grande mercado que não é abastecido pela moda. Apenas grandes massas, né? O padrão. Mas existe muita gente que quer consumir moda que não consome. Por quê? O dono da confecção, o dono da marca, não é aquele padrão de nicho que não está sendo atendido. Aí eu volto, então, olhar, né? Eu volto um pouquinho, por exemplo, nessa questão da vendedora, que hoje a gente tem o mercado online, né? Então, se não tem mais aquela vendedora que tem aquele tete-a-tete, muitas empresas não tem mais, outras ainda tem. Mas a maioria das empresas, hoje em dia, não tem mais aquela vendedora que tem esse contato direto com o seu cliente, né? Então, o contato agora é mais online, as compras são online. Então, essas empresas, elas têm que criar mecanismos para ouvir esse cliente online. E fazer que esse cliente faça parte desse processo criativo mesmo. Que ele dê dicas, que ele fale, por exemplo, o que ele gostaria, que faça enquetes, tem muitas empresas fazendo jogos, são jogos que a pessoa entra, ela, como se fosse universo... Um joguinho. A minha menina brinca muito com esses joguinhos de roupa. Isso, ela entra e ela vai falar do que ela mais gosta, e eles vão usar aquilo ali como uma pesquisa, e eles vão lançar mini coleções de acordo com o que as pessoas estão jogando e falando o que gosta mais. Então, assim, as empresas terão que criar mecanismo para chegar, para se aproximar mais desse cliente. E a internet é um super canal, porque criar pequenas comunidades, e essas comunidades ir crescendo, mas ter essa atenção direta. É a mesma coisa de você, imagina você escrever, por exemplo, você vai lá e escreve na página da Chanel alguma coisa, você manda lá dentro, inbox, aí alguém te responde, você não vai se sentir assim, nossa, uau, me responderam, entende? Então é isso, o cliente fala assim, nossa, falou comigo. Sim. Ele fala lá, nossa, você além das... Isso é o mínimo. O que acontece? Tem uma mentora de treinamento pessoal que eu acompanho ela. Isso aí é uma história minha. E eu sempre desejei estar presente com ela. Eu falo assim que eu materializei
a palestra dela na minha vida. Eu acompanhava ela só pela internet, até o dia que eu fiquei sabendo que ela ia estar em Belo Horizonte. Eu fui no evento por causa dela. E aí, Tiete, fui e comentei. Ela voltou lá no aeroporto, chegando em Belo Horizonte. Aí eu falei, eu tô indo ao seu encontro. Ela, minha querida, eu vou estar lá para te receber, me procura. Eu até tremi de alegria, porque a mulher, para mim, era uma diva. Porque eu admiro o trabalho dela e ela me inspira. Então a gente tem que ter pessoas reais a gente tem que admirar pessoas reais no nosso dia a dia. Da mesma forma que eu admiro o seu trabalho, que eu admiro o trabalho de todas as outras pessoas, a gente tem que ser fã das pessoas mesmo. E aí, no que eu comentei e ela me respondeu, eu falei, não acredito que ela me respondeu. Esse comentário aqui não foi um robô. Fiquei super emocionada. Claro, é isso. É você se sentir que valorizada, sabe assim, sentir que essa aproximação gostosa, falar, olha, tá lá do outro lado, mas tá falando comigo, né? Eu trabalho com uma marca aqui, que é uma marca de 5 gerações já, e ela é uma marca só de couro, só fazia bolsa de couro, chama El Caballo. E aí, agora essa menina que assumiu, né, ela não consegue mais manter o couro, porque, claro, mudou essa questão de trabalhar com a pele, mudou muito. E as próprias empresas chinesas, elas trazem muito couro para cá. Então, você competir com o chino, inclusive um couro de qualidade, é muito difícil, né? E aí ela entrou com uma linha de roupa, e ela entrou com uma linha boho chique. E um dia eu perguntei, falei assim, mas por que boho chique, né? Sim, tal. Ela falou assim, não, porque... Eu pensei que ela estava falando porque era por ela, assim, falei, porque às vezes ela tá vestida de borro, eu falei assim, pensei que ela estava trazendo uma moda mais assim, vou vender o que eu gosto, né? Que é a que a maioria faz. Aí ela falou assim, Renata, é porque você não viajou muito, assim, para a Espanha. Eu falei, realmente, eu estou muito pregada aqui, foi a Madrid, aqui, vizinhos aqui, mas não, porque Espanha é do tamanho de Minas Gerais, mas eu não fui em toda a Espanha. Aí ela falou assim, mas toda a Espanha é muito borro chique. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu não percebi isso. Ela falou, observa as marcas. E aí eu falei, vou investigar, né? E realmente, a Espanha é muito borro chique. Tem muitas marcas nas Ilhas Canárias, Ibiza, o sul da Espanha. Eu falei, gente, é mesmo. E aí uma notícia, tipo, vem uma marca para cá, que era italiana, super famosa, não lembro o nome agora, e veio para cá, por quê? Porque na Itália não estava funcionando muito e aqui é borro chique, entende? E eu falei assim, olha, que interessante. E ela tinha uma loja, ela já tem 50 e poucos anos, ela falou assim, não consigo mais manter minha loja, os clientes tudo comprando na internet. Eu falei, então por que você não vende na internet? Ela falou, nossa, eu acho muito difícil isso, muito difícil. Então tem isso também, as pessoas que já estão no mercado há muitos anos, se adaptar ao novo, né? Ela falou, não, muito difícil, Renata, muito difícil. Eu falei, não, difícil nada, busca alguém que te ajude e tal. Antes da pandemia. Aí na pandemia, como ela ficou em casa, tudo fechado, ela resolveu fazer. Ela resolveu fazer. E ela tá, assim, vendendo tanto, mas ela tá vendendo tanto. E ela faz uma live toda semana, mostrando as novidades. Ela participa das feiras, que ela falou, não quero perder o contato direto com as pessoas. Ela falou, eu gosto do contato direto. E ela criou uma comunidade gigante que gosta do produto dela e busca ela. Então, assim, e ela trata as pessoas como se fosse todo mundo amigo. Eu falo, gente, sabe, mas, assim, muito legal. Esse é o correto. Quando o cliente se sente parte da empresa, parte da marca, gera uma conexão, né? Conecta, dá match, né? E tem que ser desse jeito, sim, então, né? O trabalho dela é para servir os clientes. Essa mentalidade é que tem que mudar, porque, claro, a gente está com coisas muito novas, né, no mercado. Agora vem o metaverso, né, diz que tem lojas virtuais no metaverso, para você provar a roupa antes de ir comprar exatamente, sabe? Assim, você pega o seu avatar, experimenta, e se você gostar, você vai lá e compra. Então, são coisas muito novas que as tecnologias assustam mesmo. Deixa a gente um pouco assim, né? Mas
é isso, eu achei muito legal, eu falei, ela chama Noemi, eu falei, Noemi, que sensacional. Você estava com medo, não queria fazer, estava frustrada porque não estava vendendo tanto como antes, e você continuou vendendo no tete-a-tete com as pessoas, que você participa das feiras em toda a Espanha, e está vendendo online e faz uma live toda semana, e as pessoas, assim, seguem ela, os comentários são geniais, e ela responde um por um. Isso é muito legal. Tratar o cliente, todo cliente é especial, todo cliente é único, né? E Renata, e para quem está começando agora, quais são as oportunidades? Porque às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa sai da faculdade de moda, sai de um curso e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Para você hoje, se você estivesse começando hoje, quais seriam as oportunidades para começar a trabalhar com moda? Bom, assim, eu falei um pouquinho antes de você, se eu estivesse começando agora, eu ia querer entrar numa empresa de moda, qualquer uma que eu entrasse, eu ia ficar feliz, honestamente, eu ia ficar feliz, porque se eu entro com essa cabeça assim, eu quero aprender, eu estou aqui para aprender, você já vai com uma mente muito aberta. Porque às vezes eu estudei, por exemplo, eu estudei na FUMEC, que era moda empresarial, na FUMEC não, eu estudei na Estácio, que era moda empresarial. Eu queria ter estudado na FUMEC porque era o desenhador criativo, né? O foco da FUMEC naquela época era o design, né? Então, assim, mas foi fantástico estudar moda empresarial, que são focos diferentes. Você tem matérias diferentes, né, para você administrar, enquanto o outro é mais criativo, tem mais aula prática, e eu queria mais aula prática porque eu sou do processo criativo, eu trabalho com figurino, então eu queria mais prática, não muita teoria. Então, às vezes, é isso, eu tive a oportunidade de estudar na Estácio, depois fui trabalhar numa empresa que era um ateliê criativo, a empresa era o setor de criação, poucas pessoas, porque tinha 80 terceirizados. Então, eu falo que quando você entra numa empresa, é você ter essa visão 360, conhecer os setores, identificar todos eles, trabalhar no que for, desmanchando, limpando, não sei, trabalhar ali para você entender como funciona e você sentir no seu coração qual é o setor que você quer trabalhar. Às vezes você forma em moda, mas você vai trabalhar com jornalismo de moda. Às vezes você forma em moda, mas você vai ter uma página que vai falar sobre os desfiles no mundo. Sabe? Ou você realmente quer costurar, que são poucas as pessoas que querem costurar, que eu falo que é uma profissão maravilhosa, de você materializar a roupa, porque hoje em dia a gente fala muito de inteligência artificial, mas a inteligência artificial não vai fazer a roupa. Ainda não substituiu. Então, assim, ela vai te fazer um desenho genial, maravilhoso, mas quem vai fazer é a modelista, é a costureira, se tiver que bordar é a bordadeira. Então, assim, quem vai materializar esse desenho maravilhoso? Né? Então, assim, eu falo que quem está começando tem que entrar com essa cabeça aberta para aprender. Porque você acha que... E quem quer empreender, quem quer ter um negócio, tem algum mercado favorável? Você fala assim, não, são mercados bons, são mercados favoráveis para eu estar começando agora. Porque nós falamos muito disso, de fazer o que eu gosto. Mas quando a gente fala em atender um cliente, para que a gente tenha assertividade no nosso negócio, sem pensar como um empresário, como investidor. Eu vou investir nesse nicho de mercado porque tem potencial. Você vê que tem algum nicho de mercado que tem potencial para crescimento? Eu acho que todo nicho tem potencial para crescimento. Eu não vejo assim... eu acho que todo nicho tem potencial. A empresa ela tem que saber quem é o cliente dela. Por exemplo, vamos supor, eu quero trabalhar com roupa esportiva. Estou dando um exemplo. Mas roupa esportiva são tantas. Pode ser esportivo aquático, pode ser esportivo aéreo, por exemplo. Então, o que eu quero trabalhar? Quem é o meu cliente? Eu vou atender quem? Eu esportivo aquático? Eu vou atender todos? Todos é um pouco complicado. Agora, então, quem que eu vou atender? Porque roupa esportiva
é só para ginástica? Ou eu quero atender quem faz esportes radicais? Então, eu tenho que entender quem é esse meu cliente, o que eu quero fazer. Você vai subnichando até encontrar um cliente ideal. O cliente ideal. Então, e aí eu vou fazer mais pesquisa, porque eu também tenho que fazer muita pesquisa para saber qual é a necessidade desse cliente, para poder oferecer um produto que atenda esse cliente, né? Esses clientes. Eu vejo potencial quando você faz um trabalho de equipe, com muita investigação e aberta às mudanças, porque às vezes a pessoa vai com um pensamento muito fechado, eu quero isso. Às vezes não é isso que você está pensando, você vai ter que mudar. Ela quer, né? Ou ela pensa, né? Às vezes você tem uma visão, né, distorcida do mercado mesmo. Às vezes a gente tem. A gente tem uma visão distorcida da moda, a gente acha que é só glamour, que não tem bastidores. A gente acha que é fácil fazer uma roupa, é fácil fazer... Todo mundo que entra no curso acha que é fácil. É igual eu vi uma pessoa essa semana na internet eu vou ter que criticar, não tem que... Eu vou sair. Desculpa, gente, eu vou ter que criticar. Você não precisa saber nada para trabalhar com moda e ganhar milhões. Gente, a pessoa ainda tem coragem ainda de pagar uma mentoria com uma pessoa dessa. Você tem que saber muito, você tem que entender, você tem que estudar, você tem que saber onde você está aplicando seu dinheiro, que seja R$1.000, não é mesmo? Você precisa saber disso. Por isso que tem o diretor criativo, né? O diretor criativo, porque antes tinha o desenhador e o produtor de moda. Isso. E o setor de marketing, né? Pois agora juntou tudo numa pessoa só, né? Ou seja, o diretor criativo tem que... Mas para quem está começando, é equipe, né? Eu vou pensar, porque assim, quem está começando um negócio, quem pode começar um negócio já com uma estrutura grande, ok. Mas para quem não pode começar um negócio, que quer começar a empreender, por exemplo, eu vou começar a empreender na moda, mas eu vou prestar serviço de bordado. Eu estou criando uma empresa, eu abro o MEI, eu tenho que saber administrar meu dinheiro, eu tenho que saber os acabamentos, quanto tempo eu demoro para poder fazer aquele produto para eu saber precificar corretamente, claro, né? Então, assim, é muito importante entender do negócio que você está entrando, da gestão financeira do seu cliente. Se você não vai atender o cliente final, se você não vai criar um produto por completo, mas você precisa entender do seu cliente que você está prestando serviço para ele. Sim. Então, falta essa maturidade empreendedora nas pessoas. Por isso que a maioria das empresas fecham. Porque quem começa a fazer começa a empreender acha que não precisa de conhecimento. E conhecimento é o maior valor de quem está começando, né? E se a pessoa não teve a oportunidade de trabalhar no mercado da moda, porque às vezes você não teve a oportunidade de entrar. É difícil, porque eu falo que assim, a moda, ela tem uma arrogância também. Ela carrega uma arrogância difícil, porque é muito antigo, né, esse comportamento arrogante da moda. Mas tem porque, claro, é muito... Eu até fiz um Rilson, chega de diabo veste Prada. Chega de soberba, chega de assédio moral, chega disso, está na hora de nós darmos as mãos e construir uma moda melhor, né? Eu acho que esse comportamento, aos poucos ele vai mudando, porque está chegando muita gente jovem, que tem outra cabeça, outro comportamento, inclusive outro contato com as pessoas, que é um contato mais através da própria internet, às vezes são influências também. Então, assim, tem um grupo de jovens chegando que está mudando um pouco a cabeça desses desenhadores mais antigos, que tem esse pensamento, eu estou aqui no meu pedestal, não me toque, eu não comunico para você, você não é meu cliente, eu estou vendendo para ela, que tem dinheiro, você não. Então, sabe, assim, esse comportamento, assim. Então, às vezes tem pessoas que não tiveram a oportunidade de trabalhar numa empresa. Que é isso, às vezes a empresa quer só gente que tem experiência. Então, uma pessoa que não tem experiência, ela nunca vai entrar. Mas se ela quer montar um negócio de moda, ela vai ter que ter um mentor, ela vai ter que ter alguém que teve experiência, que passou por vários setores, que vivenciou aquilo, para ajudar nesse processo.
processo, né? Para dar essas dicas, para ajudar nesse processo da construção mesmo. Porque senão você se frustra tanto, é tão difícil fazer sozinho, né? Eu vou aproveitar que você falou isso, eu vou aproveitar a oportunidade de falar do Instituto Fashion Pro, Claro. né? Que é uma empresa especializada em educação na moda, onde a gente prepara empreendedores, né? Pessoas que querem empreender na moda, tanto no varejo, né? Ou fabricando. Porque até mesmo para você vender o seu produto, você precisa passar por todos esses processos para você entender o seu cliente e desenvolver uma coleção mesmo que esteja pronta, né? Se você for comprar uma coleção, se você for comprar peças, você tem que entender esse seu cliente para que você tenha uma coleção assertiva, para que você não perca o seu investimento e fique sobrando roupa no estoque, e isso não é sustentável, nem ambientalmente, nem sustentável de sustentar o seu negócio. Então, o Instituto Fashion Pro, ele vai ter muito mais leque de opções de curso. A Renata vai entrar com um curso incrível. Renata, fala do seu curso, que é esse curso de acabamentos, né, que vai valorizar as peças de quem quer ter um acabamento primoroso, diferenciado. Eu tenho assim, um pouquinho de cada curso, mas eu tenho um curso de manualidades fashion, que são várias técnicas para transformar essa roupa, e eu estou trazendo muitas técnicas, incluso até de artesania, mas transformando elas para roupa, para os acessórios, pode ser para uma customização, pode ser para uma valorização da peça, pode ser na própria construção da roupa, pode bordar antes, durante, ou depois que a peça pronta também. Porque, claro, assim, eu trabalhei com peças exclusivas, sempre trabalhei com peças exclusivas, e eu acho que a roupa, ela pode ser uma joia para as pessoas, sabe? Então, as manualidades, elas transformam as roupas e elas fazem com que essa roupa tenha esse valor de ser uma peça única. Você vai ter muito mais cuidado com essa peça, ela vai durar muito mais porque ela é bordada. Então, às vezes as pessoas pensam, mas se eu bordar fica muito caro. Mas quem é o seu cliente? Quem é seu cliente? Para quem você vai vender essa peça, né? Qual então, história também... que você vai contar, né? Qual storytelling que você vai contar? Hoje você vende a comunicação, né? Primeiro você vende a comunicação, a pessoa vai te acompanhando ali, seguindo o seu trabalho, e de repente ela compra a sua peça, mas ela também compra uma história sua, a história da sua empresa, a história daquela peça, né? Então é isso, eu estou oferecendo esse curso, que é de manualidades fashion, bordado fashion, mas tem muitas técnicas juntos, tem uma fusão de técnicas, e não só bordando roupa, bordando acessórios, bolsas. E os alunos têm contato direto comigo, eu sempre peço para eles trazerem sugestões, que eles querem aprender, porque eu também quero atender esse aluno que quer transformar alguma coisa que às vezes eu não tive essa ideia. Então ele me fala, eu quero pintar bonés personalizado. Então vamos lá, vamos pesquisar todo o material, as linhas, tudo que você vai fazer para bordar esse boné e ele ficar maravilhoso para chegar no mercado bombando. Ou seja, muitas novidades estão por vir. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje. Se Deus quiser, nós vamos ter muitos outros encontros desses. Temos muito assunto para compartilhar e dividir com todo mundo que é apaixonado por moda, assim como nós. Não, a gente é tão apaixonado por moda que a gente escolhe um tema, o tema fica lá atrás, a gente vai atropelando o tema, vai passando, a gente vai entrando um monte de coisa. Só um cafezinho pra gente tomar uns cafezinhos. É tanto assunto, né, Mônica, que a gente vai linkando uma coisa na outra, mas é tudo com muito carinho. Uma moda inteligente, que é essa a proposta do Fashion Pro Instituto. Transformar a moda numa moda inteligente, sustentável, valorizando a cultura regional de cada local. Né? Então, eu te agradeço muito, agradeço a todo mundo que entrou nessa live surpresa. E quem quiser rever, amanhã à noite, às 20 horas, vai ter o replay dessa live. Eu
vou assistir. Eu também. Vou comentar. Sim, muito obrigada pelo convite. Uma boa noite para você. E até a próxima. Um beijo para todo mundo. E uma boa tarde para quem está presente. Boa tarde, quem está presente. Tchau. Com Deus. Beijo. Beijo.